O Brasil é um país que vai ficar velho, pobre. E velho pobre é uma desgraça. Não tem dinheiro nem para remédio. Então, meus amigos, é o futuro do Brasil logo ali, graças a esse pessoal todo que fez o L. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Bom, Venezuela diz que não deve nenhuma explicação aos Estados Unidos sobre a reeleição de Maduro. Olha aí o típico complexo de vira-latas, né? Go home Yankee, aí os boçais vibram. O manual do perfeito idiota latino-americano, sempre atual. Esse livro nunca caduca, porque a esquerda radical tomou conta das salas de aula, pratica a doutrinação ideológica desde a mais tenra idade, a mídia está tomada por comunistas, a academia, a cultura pop, e aí você tem uma fábrica de idiotas úteis, que repetem essas boçalidades. São os que aplaudem o imitador de focas, são os que votam no Freixo, são os que votam no Boulos, são os que votam na Kamala Harris, né? A turma universitária bocó e da elite. Então, eles vibram com isso. Go home! Só tem um problema, né? O Maduro tá mandando os Estados Unidos catarem coquinho, mas Lula afirma que não aceita a vitória de Maduro sem provas. Diz que também não aceita a da oposição. Porque ele está ganhando tempo, o Maduro está fazendo teatro para os globalistas, para os Estados Unidos, para o Biden, parceiro, que ajudou na vitória dele, de maneira indevida, interferindo em outro país, né? Por meio até da CIA. Mas como é que fica isso? Como é que a gente vai fazer a quadratura do círculo? Porque ficou esquisito isso, né? O Maduro manda os Estados Unidos catar coquinho. O Lula diz que não aceita o resultado na Venezuela, mas ele manda os Estados Unidos catarem coquinho quando o assunto é Brasil e fala que o Elon Musk não pode se meter. Tá estranho isso, né? Tá estranho, né? Lula diz que Musk tem que respeitar a decisão. Quem ele pensa que é? Pergunta Lula. E o Maduro tem todo jeito de virar e falar pro Lula, quem ele pensa que é para dar pitaco aqui? Tudo que o Lula e o Alexandre de Moraes repetirem sobre Estados Unidos e Elon Musk para o Brasil, o Maduro pode e está repetindo para o Alexandre de Moraes e para o Lula a respeito da Venezuela. Por isso que a Venezuela virou um incômodo para os golpistas no Brasil, porque é a lembrança vívida de que quem deu o golpe de verdade foi o Lula e os seus vassalos supremos. É igual. É a mesma narrativa, é a mesma ladainha, sem tirar nem pôr. E claro, no fundo, Lula tá morrendo de raiva de não poder estar lá abraçando o companheiro e ter que ficar fingindo que tá brigando com ele em público, né? Maduro botou literalmente o boné do MST e agradeceu ao povo brasileiro que mandou 1.000 militantes do MST para ajudar na revolução socialista da Venezuela. Mas o comunismo morreu. Vocês leem isso na boca do Barroso, do Xande e de todos os jornalistas da imprensa e influenciadores isentões. É o risinho de deboche. O Olavo de Carvalho dizia, risinho de puta. É o risinho de deboche. Aí lá vem ele falar de comunismo. Porque será, né? PT assina protocolo de cooperação com o Partido Comunista do Vietnã. O governo Lula é uma oportunidade que temos para estreitar os laços na luta contra o liberalismo, destacou Gleisi Hoffmann. Ainda bem que o comunismo acabou, né? Ainda bem. Quem debocha disso? A turma que faz falsa equivalência entre Bolsonaro e Paulo Guedes e Lula e Gleisi Hoffmann e Haddad. Os isentões. A turminha do MBL, o João Amoedo, os economistas de mercado ligados aos tucanos. Essa turma aqui ou fez o L ou fez o voto Lulo, né? Eles são os grandes responsáveis. E por falar na hipocrisia deles, né? Olha o Dirceuzinho do MBL. Eu sei que se eu não falo do MBL, ninguém lembra que eles existem.
mas a gente tem que ilustrar a canalice dos isentões dorianos. Decidimos junto com a militância no Congresso, detalhe, a militância, a votação no MBL é igualzinha à do PT. É o orçamento participativo. Todo mundo decide e o Renan e sua cúpula de puxa-sacos decide. Né, e diz que foi em nome da democracia. É igualzinho a cúpula do Partido Democrata, que apontou a Kamala Harris. É assim que funciona a democracia do MBL. O Dirceu manda e os puxa-sacos dizem amém. Né? Eles decidiram que vão usar o fundo eleitoral. Vamos montar partido, vamos disputar eleição em todos os lugares, não há surpresa para ninguém. Não há surpresa para ninguém. Todo mundo sempre soube o que era o MBL, pelo menos descobriu há muito tempo, quando começou o governo Bolsonaro. Antes, enganaram muita gente. Eu, inclusive, com mortos na pandemia, desde essa época, a gente sabe que vocês são a tentativa de renascimento do PSDB. É isso. Agora, vai ficar chata a situação do anão roqueiro, né? Nando Moura. Não vote em ninguém que usa fundão. Em quem será que o Nando Moura vai votar agora? Né? Enquanto isso, o Brasil voltou, graças ao voto Lulo, desses isentões, e tá aí, né? Voltou em V mesmo, né? Não a economia, a dívida. Não tem pandemia, não tem nada para justificar. O Paulo Guedes pegou uma pandemia pela frente e mesmo assim conseguiu entregar a casa em ordem, com a dívida estável, da época que ele pegou o governo, com o Bolsonaro, sem pandemia nem nada, tá aí o PT destruindo a economia do país. Ninguém pode ficar surpreso, nem o Felipe Salto, né? O economistazinho tucano que fez o L, né? Dívida pública pode chegar a 100% do PIB em 2022. A equipe econômica prevê que a dívida bruta atinja 100% em 2025 já. Nível de Japão, daqui a pouco. Nível de país rico, desenvolvido. O Brasil envelhecendo, a demografia jogando contra. O Brasil é um país que vai ficar velho, pobre. E velho pobre é uma desgraça. Não tem dinheiro nem para remédio. Pobreza, velhice na pobreza é uma merda. Então, meus amigos, é o futuro do Brasil logo ali. Graças a esse pessoal todo que fez o L. Aos isentões que demonizaram Paulo Guedes, que estava consertando o país, para entregar na mão do Haddad, Lula, Gleisi Hoffmann, senhor Armínio Fraga, Helena Landau, João Amoedo, Pedro Malan, Pécio Arida, vocês são todos responsáveis, cúmplices por isso aí, cúmplices. E o Banco Central vai para a mão do Galípolo. O Roberto Campos Neto está sendo muito diplomático. Parabeniza Galípolo pela indicação. Está sendo diplomático, né? Mas nem o Armínio Fraga cai nessa. Galípolo pode deixar claro ao governo que não há milagre sem ajuste fiscal, mas é mais torcida do que análise, né? Pelo amor de Deus, Galípolo. E eu só tenho uma análise a fazer. Quando Galípolo, um cara que diz que não existe estagflação, se a economia está em recessão, é óbvio que a inflação não vai existir. O cara não entende que inflação é um fenômeno monetário. Ele nunca leu Milton Friedman. Ele não viu o que aconteceu na década de 70 no mundo. Então, o Galípolo vira o bastião da responsabilidade monetária num país. Meu amigo, quando isso acontece, sai correndo. Se você não pode, se você não tem como conseguir um visto nos Estados Unidos, se você é médico, é advogado e não tem como exercer de outro país, pelo menos sai correndo com o seu dinheiro. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, Conversa de Boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito,